Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje vamos mergulhar em um tema que para muitos soa distante, talvez até um pouco intimidador, mas que é absolutamente central para uma vida plena e com propósito: a santificação. Você já se sentiu como se estivesse em uma montanha-russa espiritual? Um dia está tudo bem, sentindo aquela paz, aquela conexão, mas de repente algo acontece, uma palavra atravessada, uma tentação, e parece que tudo desmorona. Aquela sensação de frustração, sabe? Você se esforça, busca viver de uma maneira correta, mas aí vem uma situação, um pensamento indesejado, uma reação explosiva, e a pergunta surge: será que eu algum dia vou conseguir viver diferente? Talvez você tenha acabado de ter um momento de comunhão profunda e horas depois se vê dominado por sentimentos que preferia não ter. É uma luta real, não é mesmo? E é fácil se sentir desanimado, confuso. Muitas vezes olhamos para a nossa vida, para as nossas falhas e nos perguntamos se existe mesmo uma resposta prática, uma esperança de verdadeira transformação. Será que é possível andar em obediência, viver uma vida que realmente agrada a Deus? Ou estamos fadados a esse ciclo de altos e baixos, de vitórias momentâneas seguidas por quedas desanimadoras? Essa inquietação é mais comum do que você imagina e ela ecoa no coração de muitos. Mas eu quero começar te trazendo uma notícia poderosa. Sim, existe esperança. A vida de santidade, essa jornada de transformação, não é um privilégio para alguns poucos escolhidos, uma espécie de clube VIP espiritual. Não, ela é um chamado, uma promessa e, acredite, um direito de nascença para cada pessoa que deseja se aproximar de Deus e viver segundo os seus princípios. O pecado não precisa ter a palavra final na sua vida. Quando falamos em santidade, o que vem à sua mente? Para alguns, a imagem é de alguém com uma aparência específica, seguindo uma lista interminável de não pode isso, não pode aquilo. Para outros, soa como uma atitude de superioridade, de sou mais santo que você. Ou talvez pareça uma perfeição inalcançável, algo que só gera culpa e desânimo. Quero te convidar a deixar esses estereótipos de lado por um momento. A verdadeira santidade, aquela que encontramos nas Escrituras, é muito mais profunda e libertadora. Ser santo é ser moralmente íntegro, separado do mal e, por consequência, consagrado, dedicado a Deus. É um processo de se despir da velha natureza, com seus enganos e corrupções, e se revestir de uma nova identidade, moldada segundo o caráter justo e puro de Deus. É uma transformação de dentro para fora. Mas se a santidade é tão fundamental e acessível, por que tantos de nós sentimos essa desconexão, essa dificuldade em vivê-la no dia a dia? Um dos primeiros obstáculos pode estar na nossa própria perspectiva. Muitas vezes, nossa preocupação com o pecado está mais centrada em nós mesmos, na nossa vitória pessoal, do que no fato de que nossas falhas entristecem o coração de Deus. O foco precisa mudar da autossuperação para a obediência amorosa. Outro ponto que nos confunde é a ideia de que viver pela fé significa que não precisamos fazer nenhum esforço. Alguns chegam a pensar que qualquer empenho pessoal é da carne. Mas será que é isso mesmo? A verdade é que somos chamados a assumir nossa responsabilidade pessoal nessa jornada. Deus nos capacita, mas a caminhada exige nossa participação ativa, nossa decisão de seguir em frente, mesmo quando é difícil. E, por fim, um problema sutil, mas muito real: a forma como lidamos com os pequenos pecados. Sabe aquelas coisas que a gente tolera, que acha que não tem tanta importância? Aquela mentirinha branca, aquele julgamento rápido, aquela impaciência disfarçada? A verdade é que não podemos categorizar o pecado. Se queremos viver uma vida de santidade,
precisamos levar a sério toda e qualquer barreira entre nós e Deus. Então, este é o nosso ponto de partida. Um convite para você redescobrir a santificação não como um fardo pesado, mas como uma jornada de alegria, liberdade e profunda intimidade com o Criador. Uma jornada que é para você, hoje mesmo. Vamos juntos explorar como trilhar esse caminho, entendendo os desafios, mas acima de tudo, descobrindo a graça e o poder que nos são oferecidos para vivermos uma vida verdadeiramente santa. Quando falamos que Deus é santo, o que realmente queremos dizer não é apenas uma qualidade entre muitas, como se fosse um adjetivo qualquer. A santidade de Deus descreve sua majestade incomparável, sua pureza absoluta e sua perfeição moral, que está além da nossa compreensão. É a própria essência do seu ser, tão fundamental quanto sua existência ou sua sabedoria infinita. É quem Ele é, em sua totalidade e glória. Imaginem uma luz tão pura, tão intensa, que não existe nela a menor sombra de escuridão. Assim é Deus em sua santidade. Ele é absolutamente livre de qualquer mal, de qualquer mancha. E mais, Deus não apenas sabe o que é perfeitamente certo em todas as situações, e Ele sempre sabe, sem qualquer dúvida ou hesitação, mas Ele também invariavelmente faz o que é certo. Não há relutância, não há desvio. É a sua natureza. Pensem na segurança que isso nos traz. Se Deus é perfeitamente santo, podemos confiar que todas as suas ações para conosco são sempre justas, sempre perfeitas, mesmo quando as circunstâncias parecem confusas ou difíceis. Queixar-se de Deus ou duvidar da sua bondade é, no fundo, questionar a sua santidade. Mas a verdade é que seu caráter é imutável. E sua santidade é a garantia da sua fidelidade e justiça em tudo o que Ele faz. Não é à toa que quando olhamos para as descrições celestiais, vemos anjos e seres glorificados, adorando a Deus, incessantemente proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A santidade é como a coroa de todos os seus atributos. Seu poder é um poder santo. Sua sabedoria é uma sabedoria santa, sua misericórdia é uma misericórdia santa. É essa perfeição que o torna tão digno do nosso mais profundo louvor e adoração. E é justamente por Ele ser assim, perfeitamente santo, que Ele nos chama a um padrão elevado. Sede santos, porque eu sou santo. Percebem? Não é uma sugestão, nem uma opção para os mais espirituais. É um convite para refletirmos o caráter daquele a quem pertencemos. Ele tem o direito de exigir de nós uma vida que espelhe a sua pureza, porque fomos criados para ter comunhão com Ele, e Ele é santo. Esse padrão divino de santidade é perfeito e inegociável. Deus não pode, nem por um instante, diminuir suas exigências ou baixar a régua para se adequar às nossas falhas. Ele é imutável em sua perfeição. Por isso, a busca pela santidade em nossa vida é algo que precisamos levar muito a sério. É um convite para nos alinharmos com a própria natureza do nosso Criador, uma jornada de transformação contínua. Uma das implicações maravilhosas da santidade de Deus é que Ele nunca, jamais, nos tentará a pecar. A Bíblia é clara: Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Às vezes, podemos nos sentir encurralados, como se não tivéssemos escolha a não ser ceder a algo errado. Mas isso não vem de Deus. Ele é santo e sua vontade para nós é sempre a pureza, a retidão, e Ele sempre provê um escape. Outro ponto crucial sobre a santidade de Deus é o seu profundo e absoluto ódio pelo pecado. Sim, essa palavra é forte: ódio. Não é um mero descontentamento ou uma leve aversão. Deus tem uma aversão infinita por tudo aquilo que é impuro, que distorce sua criação e que nos afasta dele.
Compreender a intensidade desse ódio divino pelo pecado deve nos despertar para a gravidade das nossas próprias transgressões. É comum ouvirmos que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E isso é uma verdade preciosa e libertadora. Contudo, não podemos usar a segunda parte para anular a primeira. Deus, em sua santidade perfeita, realmente odeia os nossos pecados, nossos pensamentos impuros, nosso orgulho, nossa inveja, nossas palavras ásperas. Ele não os minimiza nem os desculpa. Ele os abomina, pois são contrários à sua natureza santa. Essa compreensão deve nos levar a cultivar em nossos corações um ódio semelhante pelo pecado. Não um ódio motivado pelo medo da derrota ou pela vergonha, mas um ódio que surge ao percebermos o quanto o pecado ofende a um Deus que é perfeitamente santo e que nos ama tanto. Essa aversão ao pecado como algo que desagrada a Deus é a verdadeira raiz de uma busca genuína por santidade em nossas vidas. Deus odeia o pecado onde quer que ele se manifeste, seja na vida de quem não o conhece ou na vida daqueles que se dizem seus filhos. Ele é imparcial em seu juízo. Por isso não podemos ter uma atitude leviana ou complacente com aquelas pequenas falhas ou pecadinhos de estimação. Brincar com a tentação, pensando que depois é só pedir perdão, é um engano perigoso que desconsidera a santidade de Deus. Portanto, ao contemplarmos a santidade de Deus, sua pureza absoluta, sua justiça perfeita, seu ódio ao pecado, somos chamados a uma vida de reverência e temor. Não um temor paralisante, mas um respeito profundo que nos motiva a buscar a transformação. A santidade dele é o nosso norte, o nosso padrão imutável e a maior inspiração para desejarmos, dia após dia, sermos mais parecidos com ele. Agora que entendemos que a santidade de Deus é o nosso grande referencial, surge uma pergunta muito séria. E quanto a nós? Se ele é tão puro, o que isso implica para a nossa vida diária? Existe uma passagem bíblica que é bem direta ao ponto. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Palavras fortes, não acham? O que será que isso realmente significa para nós hoje? Primeiro, é crucial deixar algo bem claro. Nossa salvação não depende de forma alguma do nosso próprio esforço em sermos santos. Mesmo as nossas melhores tentativas, nossas obras de justiça, quando comparadas com a perfeição da lei de Deus, são como trapos imundos. Ninguém, por mais dedicado que seja, consegue merecer o céu pela sua própria santidade pessoal. Nossas melhores ações ainda estão manchadas pela imperfeição. Então, como somos aceitos por Deus? A resposta está na obra perfeita de Cristo por nós. As Escrituras falam da sua obediência ativa, sua vida sem pecado aqui na terra, e da sua obediência passiva, sua morte na cruz, que pagou o preço pelos nossos pecados. É a justiça de Cristo que nos é creditada quando colocamos nossa fé nele. É por meio do sacrifício dele que somos considerados santos diante de Deus. Isso é graça pura. Mas então, voltamos àquela passagem. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Se já somos santos em Cristo, do que o texto está falando? Ele se refere à santidade prática, aquela que somos chamados a buscar, a nos esforçar para viver. Existe a santidade que recebemos pela fé, nossa posição em Cristo, e existe a santidade que desenvolvemos no dia a dia. O processo de nos tornarmos mais parecidos com Ele. Ambas são essenciais e se complementam. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quando o Espírito Santo entra em nossa vida no momento da salvação, ele vem com um propósito claro: nos tornar santos na prática. Se não existe em nosso coração pelo menos um desejo ardente, uma faísca que seja, de viver uma vida que agrada a Deus, precisamos sinceramente questionar se nossa fé é genuína. A verdadeira salvação acende em nós essa fome por pureza. Pensem bem,
Todo o objetivo da nossa salvação é que sejamos santos e irrepreensíveis na presença de Deus. Continuar vivendo deliberadamente no pecado, como se nada tivesse mudado, vai totalmente contra o propósito para o qual fomos resgatados. Não é que a santidade seja uma condição para sermos salvos. Isso seria salvação por obras, mas ela é uma parte inseparável da salvação que recebemos pela fé. Ninguém pode verdadeiramente confiar em Cristo para a salvação sem também confiar nele para a santificação. Isso não quer dizer que, no exato momento da conversão, a pessoa precise ter uma compreensão teológica completa da santidade. Mas o mesmo Espírito que gera a fé salvadora também planta em nós o desejo por uma vida transformada. Uma coisa não acontece sem a outra. A graça que salva é a mesma graça que nos ensina a renunciar à impiedade. A própria natureza de Deus exige santidade na vida de quem se aproxima dele. Quando ele nos chama para a salvação, ele nos chama para a comunhão com ele. E como podemos ter comunhão com a luz se insistimos em andar nas trevas? A santidade prática é, portanto, um requisito para uma intimidade real e profunda com o nosso Criador. Se guardamos pecados no coração sem a intenção de abandoná-los, nossa conexão com Ele fica obstruída. Deus não exige uma vida perfeita e sem falhas para termos comunhão com Ele. Afinal, estamos em processo. Mas Ele requer, sim, que levemos a sério a busca pela santidade, que nos entristeçamos com nossas falhas em vez de justificá-las, e que busquemos fervorosamente viver de uma maneira que o honre. Essa atitude de coração é fundamental para mantermos nosso relacionamento com Ele vivo e vibrante. Além disso, a santidade é exigida para o nosso próprio bem-estar. As Escrituras nos lembram que o Senhor disciplina a quem ama. E por que Ele nos disciplina? Porque precisamos. Persistir na desobediência é, na verdade, aumentar nossa necessidade de correção. Deus leva a sério a santidade dos seus filhos e, por amor, Ele nos corrigirá para nos trazer de volta ao caminho da pureza e da bênção. A santidade também é indispensável para um serviço eficaz a Deus. O Espírito Santo, que nos capacita para o serviço, é chamado Espírito de Santidade. Quando cedemos à nossa natureza pecaminosa e permanecemos na impureza, entristecemos o Espírito, e nosso serviço perde o poder e a eficácia. Não podemos oferecer a Deus um serviço em um vaso impuro e esperar que Ele o use plenamente. E, por fim, a santidade prática é necessária para a nossa segurança e certeza da salvação ao longo da nossa jornada. Não no momento inicial da fé, mas como evidência contínua da nossa transformação. A verdadeira fé sempre se manifestará em frutos, em uma vida que progressivamente reflete o caráter de Cristo. Se não há evidência de santidade, se não há desejo por ela, temos motivos para examinar a autenticidade da nossa fé. Não são aqueles que apenas afirmam conhecer a Cristo que entrarão no seu reino, mas aqueles cujas vidas demonstram obediência à vontade do Pai. Mesmo grandes obras, se desacompanhadas de uma busca sincera por santidade, não garantem nada. A pergunta que cada um de nós deve se fazer é: há evidências de santidade prática na minha vida? Eu desejo e busco essa transformação. Que nossa resposta seja um sim crescente a cada dia. Então, já vimos que Deus é o padrão máximo de santidade e que esse chamado é para todos nós. Mas aí surge uma questão, né? Como nós, seres humanos falhos, podemos sequer sonhar em alcançar algo tão elevado? É aqui que entra uma notícia absolutamente transformadora. Não estamos sozinhos nessa. Temos um modelo perfeito e uma provisão divina que muda tudo. Estou falando da santidade manifestada em Jesus Cristo.
Quando olhamos para a vida de Jesus aqui na Terra, as Escrituras são unânimes em testemunhar sua perfeita santidade. Ele é descrito como sem pecado, como aquele que não cometeu pecado e que não tinha pecado. Pensem nisso, uma vida inteiramente pura, sem nenhuma mancha, nenhuma falha moral. E não é só o que os outros disseram sobre ele. O próprio Jesus, certa vez, confrontou seus opositores e perguntou: "Qual de vocês pode me acusar de algum pecado?" Que ousadia, não? Essa pergunta, feita na cara daqueles que o odiavam e o vigiavam constantemente, revela a certeza de sua própria integridade. E o silêncio deles foi a resposta. Mas a santidade de Jesus ia muito além da simples ausência de atos pecaminosos. Era uma identificação perfeita e constante com a vontade do Pai. Ele declarou que veio não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Sua comida, seu sustento, era fazer a vontade de Deus. Ele chegou a afirmar: "Eu sempre faço o que a Deus, agrada." Imaginem a profundidade disso, não apenas suas ações, mas suas atitudes, seus motivos, seus pensamentos mais íntimos estavam em perfeita sintonia com o Pai. E essa vida santa, essa obediência perfeita, Ele viveu por nós. Ele cumpriu toda a lei em nosso favor, para que sua justiça pudesse ser a nossa justiça. Isso é fundamental para a nossa jornada de santificação. Sabe por quê? Porque quanto mais contemplamos a santidade de Deus e o seu padrão perfeito, mais nos tornamos conscientes da nossa própria pecaminosidade, da nossa distância desse ideal. É natural nos sentirmos como Isaías, que ao ver a glória do Senhor exclamou: "Ai de mim, estou perdido." Essa consciência da nossa carência é um passo importante, mas é aí que precisamos nos agarrar à provisão divina. É nesse momento de confronto com nossa própria imperfeição que a justiça de Cristo se torna nosso refúgio seguro. A Bíblia nos diz que Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Entendem o poder disso? A santidade perfeita de Cristo é creditada a nós pela fé. Isso nos dá uma segurança inabalável, mesmo quando lutamos e falhamos. Não é sobre nossa perfeição, mas sobre a dele. O Espírito Santo, em sua obra de nos santificar, nos torna cada vez mais conscientes da nossa necessidade de pureza. Mas Satanás, o acusador, tenta usar essa mesma consciência para nos desanimar, para nos fazer duvidar da nossa salvação, sussurrando coisas como: "Um verdadeiro cristão não teria esses pensamentos", ou "Você nunca vai mudar." É uma armadilha. Precisamos estar firmes na verdade da justiça de Cristo que nos cobre. Quando esses ataques vierem, e eles virão, especialmente se você estiver buscando a santidade com sinceridade, é hora de correr para a rocha da nossa salvação, que é Cristo. Não para ser salvo de novo, mas para reafirmar no seu coração que sua aceitação diante de Deus não depende dos seus méritos, mas unicamente da obra perfeita de Jesus. É Ele quem nos torna justos diante do Pai. Essa verdade é um escudo poderoso. Mas a santidade de Cristo não é apenas algo que nos é creditado para nossa justificação. A vida dele também é o nosso exemplo supremo de como viver uma vida santa. Somos chamados a seguir os seus passos, a sermos seus imitadores. Se ele disse: "Eu sempre faço o que agrada a Deus", será que ousamos aceitar isso como nosso alvo pessoal? Examinar nossas atividades, nossos planos, nossas reações à luz desse padrão. Se fizermos essa autoanálise honesta, muita coisa começa a mudar. Percebemos que, às vezes, fazemos coisas boas, mas com a motivação errada, buscando nossa própria admiração em vez da glória de Deus. Ou fazemos outras coisas puramente para nosso prazer egoísta, sem nenhuma consideração pela vontade divina.
O exemplo de Cristo nos chama a um nível mais profundo de consagração em nossos motivos e intenções. Como reagimos quando somos provocados, quando somos tratados com injustiça ou falta de amor? Lembramo-nos do exemplo de Jesus, que mesmo na cruz, orou por aqueles que o maltratavam. A santidade, como ele viveu, não é sobre especulações místicas ou rituais externos. É sobre pensar como Deus pensa e querer o que Deus quer. É alinhar nosso coração, nossa mente e nossa vontade com os dele. Portanto, a vida santa e irrepreensível de Jesus Cristo é tanto a nossa provisão quanto o nosso padrão. Ele nos mostra o caminho e nos capacita a andar nele. Em cada pensamento, em cada ação, em cada aspecto do nosso caráter, o princípio que deve nos guiar é o desejo de seguir a Cristo, fazendo a vontade do Pai. Essa é a estrada real na busca da santidade, uma estrada pavimentada pela graça e iluminada pelo exemplo perfeito do nosso Salvador. Muitos de nós carregamos um desejo sincero lá no fundo, de viver uma vida que realmente honre a Deus, uma vida de santidade, sabe? Mas na prática, parece que tropeçamos sempre nos mesmos obstáculos. Aqueles pecados específicos, aqueles defeitos de caráter que nos assombram. A gente luta, tenta, mas acaba se convencendo de que talvez simplesmente não consiga. E aí, a frustração bate forte, não é mesmo? Já se pegou pensando, qual é o segredo? O que eu preciso fazer para finalmente experimentar essa tal vida vitoriosa que tanto ouço falar? Alguns tentam pela pura força de vontade, outros buscam uma solução mágica, apenas entregando o problema. A gente ora, agoniza, lê livros, mas a vitória parece sempre escapar. E a pergunta que não quer calar é: o que Deus já fez por mim e qual é a minha parte nisso tudo? Essa confusão sobre a provisão divina e a nossa responsabilidade é um campo minado na busca pela santidade. No começo da jornada, a gente acha que é simples descobrir o que Deus quer e fazer. Mas logo damos de cara com a nossa teimosia em nos agarrarmos à velha vida. Aí, quando falhamos, nos dizem para parar de tentar e começar a confiar, para deixar Deus agir. Parece libertador, não é? Só que com o tempo, se formos honestos, percebemos que a luta continua. O orgulho, o ciúme, a impaciência, a sensualidade, eles ainda estão lá, nos desafiando. E a gente se pergunta, o que está errado comigo? A boa notícia é que Deus, de fato, já fez uma provisão incrível para nós. A Bíblia nos diz, portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais. Percebem? É um comando para nós. Essa pequena palavra, portanto, é a chave. Ela conecta essa ordem com algo que já foi dito antes. E o que foi dito? Que nós, os que cremos, morremos para o pecado. Como assim? É porque estamos unidos com Cristo na sua morte. Ele morreu para o pecado e por estarmos nele, nós também morremos para o pecado. Não é algo que nós fazemos acontecer, mas algo que ele fez por nós e que se aplica a nós. Entender o que significa morrer para o pecado é fundamental. Não quer dizer que nunca mais seremos tentados ou que nos tornamos imunes ao pecado da noite para o dia. Se fosse assim, a ordem para não permitir que o pecado reine não faria sentido. Morrer para o pecado significa que morremos para o seu domínio, para o seu reinado sobre nós. Antes éramos prisioneiros, agora a cela está aberta. Antes de conhecermos a Cristo, vivíamos sob a autoridade do pecado. Nascemos nesse reino onde o pecado e Satanás ditavam as regras. Éramos literalmente escravos do pecado, seguindo os impulsos da nossa natureza caída, vivendo no que a Bíblia chama de domínio das trevas. Mesmo que tentássemos ser boas pessoas, no fundo estávamos presos a essa esfera de influência. Mas através da nossa união com Cristo, algo extraordinário aconteceu. Fomos libertos desse reino. Fomos resgatados do domínio das trevas
e transportados para o reino do Filho amado de Deus. Já não estamos mais sob o governo tirânico do pecado. Pense nisso. A corrente que nos prendia foi quebrada. Essa é a provisão maravilhosa de Deus para a nossa santidade. Mas se fomos libertos, por que ainda pecamos? Você pode estar se perguntando. É uma ótima pergunta. Embora o domínio do pecado tenha sido quebrado, a presença do pecado, a nossa natureza pecaminosa, ainda reside em nós. É como se o antigo ditador tivesse sido deposto, mas alguns de seus soldados ainda tentassem uma guerra de guerrilha dentro de nós, tentando nos puxar de volta para os velhos caminhos. Além disso, por termos nascido e vivido tanto tempo sob o pecado, formamos hábitos. Pense em alguém que foi coxo por muito tempo. Mesmo depois de curado, pode continuar mancando por força do hábito. Da mesma forma, nós, mesmo libertos, ainda temos a tendência de agir segundo os velhos padrões pecaminosos. É um processo desaprender esses velhos hábitos e aprender os novos hábitos de santidade. É exatamente por isso que a Bíblia nos exorta: não permitam que o pecado reine. Antes, não tínhamos escolha real. Agora, temos, porque estamos mortos para o governo do pecado. Podemos nos levantar e dizer não a ele. Quando pecamos como cristãos, não é porque somos escravos forçados, mas porque, infelizmente, escolhemos ceder. A liberdade nos foi dada, mas a responsabilidade de usá-la bem é nossa. Então, resumindo essa verdade poderosa, Deus já fez a sua parte. Ele nos libertou do reino e do governo do pecado através da nossa união com Cristo. Esse é o potencial que Ele nos deu. Agora, a nossa responsabilidade é reconhecer essa liberdade, considerar-nos mortos para o pecado e vivos para Deus, e ativamente resistir para que o pecado não volte a reinar em nós. Entender essa distinção é o começo da verdadeira caminhada em santidade. Já vimos que Deus é santo, que Ele nos chama à santidade, que Cristo é nosso modelo e provisão e que fomos libertos do reino do pecado. Parece que está tudo resolvido, né? Só que aí a gente acorda na segunda-feira, a vida acontece e percebemos que a batalha não acabou. Muito pelo contrário. Existe uma luta interna, uma batalha contínua pela santidade, que é muito real para cada um de nós. Vamos encarar isso de frente? Mesmo depois de nascermos de novo, de termos o Espírito Santo habitando em nós, ainda carregamos algo que as Escrituras chamam de pecado que habita em nós, ou a velha natureza. Não é que o pecado ainda reine soberano como antes, porque já falamos sobre essa mudança de reino, mas ele ainda está ali, como um inimigo persistente, tentando nos arrastar de volta para os velhos caminhos, para os velhos hábitos. É uma tensão constante, não é verdade? O apóstolo Paulo descreveu essa luta de forma muito vívida. Ele fala sobre querer fazer o bem, mas acabar fazendo o mal que não quer. Ele reconhece essa lei do pecado, agindo em seus membros, guerreando contra a lei da sua mente. Se um gigante espiritual como Paulo sentiu isso tão intensamente, quem somos nós para achar que seria diferente? Essa batalha interna é uma parte normal da vida cristã aqui na Terra. Não se sinta um fracasso por vivenciá-la. Mas o que é exatamente esse pecado residente? Ele não é uma força externa que nos ataca de vez em quando. Ele está alojado em nosso coração. E aqui, coração significa o centro do nosso ser. Nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, nossos desejos. É como um inquilino indesejado que se recusa a sair e está sempre tentando causar problemas, sempre buscando uma oportunidade para nos desviar do caminho da santidade. A Bíblia nos alerta que o coração humano é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Mesmo depois da conversão, essa tendência ao engano e à corrupção não é totalmente erradicada de uma vez. Ela precisa ser combatida diariamente.
É por isso que somos instruídos a guardar o nosso coração com toda a diligência, porque dele procedem as fontes da vida. O campo de batalha principal é interno. Uma das principais táticas desse pecado que habita em nós é inflamar nossos desejos. A palavra bíblica para isso é concupiscência. Aqueles anseios intensos por coisas que são contrárias à vontade de Deus. Pode ser o desejo por prazeres ilícitos, por reconhecimento, por poder, por vingança, por conforto a qualquer custo. O pecado residente atiça essas brasas, tentando nos seduzir e nos atrair para longe da obediência. Ele age como um pescador astuto, que conhece a isca certa para cada peixe. Para alguns, a isca é a sensualidade. Para outros, é o orgulho. Para outros ainda, a cobiça ou a amargura. O pecado dentro de nós conhece nossas fraquezas, nossos pontos vulneráveis. E é ali que ele concentra seus ataques, tentando nos convencer de que ceder àquele desejo específico trará satisfação, alívio ou felicidade. É uma mentira bem elaborada. Outra tática poderosa do pecado residente é o engano da nossa razão, da nossa mente. Ele tenta distorcer nosso entendimento da palavra de Deus, nos fazendo questionar seus mandamentos ou relativizar sua verdade. Ele sussurra justificativas para nossas falhas. Ah, mas todo mundo faz isso. Deus entende, eu estava sob pressão. É só dessa vez. Não é tão grave assim. Ele é mestre em apresentar o mal como algo desejável ou inofensivo. Ele também tenta minimizar as consequências do pecado. Ninguém vai ficar sabendo. Isso não vai machucar ninguém. Depois, eu me arrependo. O objetivo é sempre o mesmo: nos levar a desobedecer a Deus, a comprometer nossa santidade. E ele é sutil. Muitas vezes, nem percebemos que estamos sendo enganados até já termos caído na armadilha. Por isso, a vigilância constante é absolutamente essencial nessa batalha. Não podemos nos dar ao luxo de sermos negligentes ou complacentes. A batalha pela santidade exige atenção total, todos os dias. Precisamos estar alertas às artimanhas desse inimigo interno, aprendendo a reconhecer suas táticas, seus disfarces. Conhecer o inimigo é o primeiro passo para vencê-lo. E esse inimigo, lembre-se, não está apenas lá fora, no mundo. Ele tem uma base de operações dentro de nós. Essa luta não é um sinal de fraqueza espiritual, mas uma evidência de que o Espírito de Deus está realmente trabalhando em nós, nos tornando conscientes do pecado e nos impulsionando em direção à santidade. A pessoa que não sente essa batalha interna provavelmente ainda não despertou para a realidade da nova vida em Cristo. A guerra só começa quando há uma nova natureza lutando contra a velha. Portanto, se você se sente no meio dessa batalha, se você experimenta essa tensão entre o desejo de agradar a Deus e a atração do pecado, não se desespere. Você não está sozinho. Essa é a experiência comum de todos os que buscam sinceramente a santidade. Mas a boa notícia é que, embora a luta seja real, não estamos fadados à derrota. Deus nos proveu recursos poderosos para essa batalha, e é sobre isso que vamos falar em breve. Então, já entendemos que fomos libertos do domínio do pecado, mas que a luta contra a nossa natureza pecaminosa e os velhos hábitos continua firme, não é? É uma batalha real que acontece todos os dias, em cada decisão. Mas, e aí? Deus nos jogaria nessa guerra sem nenhum equipamento, sem nenhum suporte? Claro que não. Ele nos equipa com recursos poderosos para enfrentarmos essa jornada de santificação. Vamos descobrir quais são eles. O primeiro grande recurso que temos é algo que precisamos fazer ativamente. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Parece simples, mas o que isso significa na prática? Considerar-se aqui não é fingir ou imaginar algo que não é real.
é reconhecer pela fé uma verdade espiritual que já aconteceu por causa da nossa união com Cristo. É alinhar nossa mente com a realidade da nossa nova identidade. Quando nos consideramos mortos para o pecado, não estamos negando que a tentação ainda existe ou que o pecado ainda tenta nos atrair. O que estamos afirmando é que o pecado não tem mais autoridade legal sobre nós, não tem mais o direito de nos governar. É como um tirano que foi deposto. Ele pode até gritar ordens, mas não tem mais poder para nos forçar a obedecer. Nós morremos para o seu reinado, para o seu domínio. E, ao mesmo tempo, devemos nos considerar vivos para Deus. Isso é o outro lado da moeda. Não estamos apenas livres do pecado, mas estamos livres para Deus. Nossa vida agora tem um novo centro, um novo propósito. Estamos vivos para Ele, para seus planos, para sua glória. Isso significa que temos acesso ao seu poder, à sua graça, à sua direção. É uma mudança radical de perspectiva e de fonte de vida. Essa atitude de considerar-se é um ato de fé contínuo. Todos os dias, em cada situação de tentação, precisamos nos lembrar: eu estou morto para esse pecado, ele não manda mais em mim. Eu estou vivo para Deus e é a Ele que eu quero agradar. É como se estivéssemos constantemente reafirmando nossa lealdade ao novo reino e rejeitando as investidas do antigo. Essa é uma arma poderosa na nossa batalha diária, mas não para por aí. Além dessa apropriação da nossa nova identidade, Deus nos deu o recurso mais incrível e pessoal que poderíamos imaginar: o seu próprio Espírito Santo habitando em nós. Pensem na magnitude disso. O Deus Todo-Poderoso, em sua terceira pessoa, reside dentro de cada verdadeiro crente. Ele não é apenas um observador distante, ele é nosso ajudador constante, nosso consolador, nosso guia. Mas não para por aí. Além dessa apropriação da nossa nova identidade, Deus nos deu o recurso mais incrível e pessoal que poderíamos imaginar: o seu próprio Espírito Santo habitando em nós. Pensem na magnitude disso. O Deus Todo-Poderoso, em sua terceira pessoa, reside dentro de cada verdadeiro crente. Ele não é apenas um observador distante, ele é nosso ajudador constante, nosso consolador, nosso guia. O Espírito Santo é o agente divino da nossa santificação. É Ele quem opera em nós a transformação, nos moldando progressivamente à imagem de Cristo. Sem a sua obra ativa em nossas vidas, toda a nossa luta por santidade seria em vão. Ele é quem nos capacita, quem nos fortalece, quem nos direciona. Mas como exatamente Ele faz isso no nosso dia a dia? Primeiro, o Espírito Santo nos revela o pecado. Ele é como uma luz que ilumina os cantos escuros do nosso coração, nos mostrando aquelas atitudes, pensamentos e desejos que não agradam a Deus. Sabe, aquela inquietação, aquele incômodo na consciência, quando estamos prestes a fazer algo errado ou logo depois que fazemos. Muitas vezes é o Espírito Santo nos alertando, nos chamando ao arrependimento. Além de revelar o pecado, o Espírito Santo também desperta em nós o desejo pela santidade. Ele planta em nosso coração uma fome e sede por justiça, um anseio por sermos mais parecidos com Jesus. Se não fosse por Ele, nossa natureza pecaminosa nos levaria sempre para longe de Deus. Mas o Espírito contraria essa tendência, nos impulsionando na direção da pureza e da obediência. Outra forma vital como o Espírito nos ajuda é iluminando a palavra de Deus para nós. A Bíblia é o nosso manual para a vida santa, mas por nós mesmos, muitas vezes não conseguimos entendê-la ou aplicá-la corretamente. O Espírito Santo abre nosso entendimento, nos dá discernimento e nos mostra como os princípios bíblicos se aplicam às nossas situações específicas. Ele torna a palavra viva e relevante para nós.
E, finalmente, o Espírito Santo nos fortalece para a obediência. Ele não apenas nos mostra o que é certo e nos faz desejar o que é certo, mas ele também nos dá o poder para fazer o que é certo. Quando nos sentimos fracos, quando a tentação parece forte demais, é a Ele que devemos clamar por força. Ele nos capacita a dizer não ao pecado e sim a Deus, a mortificar as obras do corpo pelo seu poder. Portanto, meus amigos, não estamos sozinhos nessa jornada. Temos a nossa nova identidade em Cristo, que nos declara mortos para o pecado e vivos para Deus. E temos o Espírito Santo habitando em nós, nosso auxiliador divino, nos guiando, convencendo, ensinando e fortalecendo a cada passo. Com esses recursos, a batalha pela santidade, embora desafiadora, não é impossível. Pelo contrário, é uma jornada de crescente vitória e transformação. Quando falamos em lutar contra o pecado, qual é a primeira palavra que vem à sua mente? Para muitos, é vitória. Queremos ter vitória sobre aquele hábito ruim, vitória sobre aquela tentação persistente, vitória sobre nossos defeitos. E claro, Deus deseja que experimentemos essa liberdade, mas será que a vitória em si é o objetivo final? Ou será que ela é uma consequência de algo ainda mais fundamental? Pense comigo. Quando nosso foco principal é a nossa vitória, para onde está direcionada a nossa atenção? Muitas vezes para nós mesmos. Ficamos obcecados com o nosso desempenho, com o nosso sucesso em não cair, com a nossa capacidade de superar. E quando falhamos, o que inevitavelmente acontece, a frustração é enorme, porque sentimos que nós não conseguimos. Há uma sutileza egocêntrica aí que pode minar nossa jornada. Agora, contraste isso com a ideia de buscar obediência. A obediência, por natureza, é orientada para Deus. Quando buscamos obedecer, nosso foco está em agradar a Ele, em honrar Sua palavra, em submeter nossa vontade a dele. A questão deixa de ser "eu consegui vencer" e passa a ser "eu busquei agradar a Deus neste momento"? Percebe a diferença na perspectiva? É uma mudança sutil, mas profundamente transformadora. Deus quer que andemos em obediência, não primariamente em busca de uma vitória autocentrada. A vitória sobre o pecado é, na verdade, um resultado natural e maravilhoso da obediência. Quando nos concentramos em viver uma vida obediente, em alinhar nossas escolhas com os princípios de Deus, a alegria de superar o pecado vem como um bônus, como uma consequência dessa entrega. O foco está em Deus, não em nós. Isso não quer dizer que não devemos desejar ardentemente ser livres do poder do pecado. Claro que sim, mas a motivação primária deve ser o amor a Deus e o desejo de lhe agradar, e não apenas o alívio do desconforto que o pecado nos causa ou o orgulho de uma ficha limpa. Quando o pecado nos entristece porque ofende a um Deus santo que amamos, nossa busca por santidade ganha uma profundidade e uma força completamente diferentes. As Escrituras nos chamam a uma participação ativa nessa jornada. Lembra quando falamos sobre não permitir que o pecado reine? E quando a Bíblia diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A palavra mortificar significa literalmente fazer morrer, privar de força, destruir o poder de. E quem é que deve fazer isso? Vós. Há uma responsabilidade pessoal inegável aqui. Muitos de nós, por anos, ficamos esperando que Deus, de alguma forma mágica, removesse nossos desejos pecaminosos ou nos desse uma vitória instantânea, sem nenhum esforço da nossa parte. Pedimos a Ele para tirar o pecado, enquanto, no fundo, continuamos a flertar com Ele, a não tomar as medidas práticas de afastamento e resistência. A verdade é que Deus nos deu a responsabilidade de agir em obediência. Ah, mas isso não seria confiar na carne, nas minhas próprias forças? Excelente pergunta. A chave está em entender que essa mortificação não é feita no nosso próprio poder,
mas na força que o Espírito Santo nos concede. A Bíblia diz: se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. É uma ação nossa mortificardes, mas capacitada pelo poder dele, pelo Espírito. É uma parceria. Não é uma questão de deixar com Deus, no sentido de uma passividade total, como se fôssemos apenas espectadores. É uma questão de agir com Deus, dependendo da sua graça e do seu poder a cada passo, mas assumindo nossa responsabilidade de fazer escolhas conscientes de obediência. Deus não vai nos forçar a sermos santos contra a nossa vontade. Ele nos capacita, mas a decisão de obedecer é nossa. Pense num agricultor. Ele não pode fazer a semente germinar nem controlar o sol ou a chuva. Isso é com Deus. Mas ele precisa arar a terra, plantar a semente, cultivar. Ele não fica sentado esperando que Deus faça tudo. Da mesma forma, nós não podemos mudar nosso coração ou nos dar poder sobre o pecado. Isso vem de Deus. Mas somos responsáveis por nos expor à palavra, por orar, por evitar situações de tentação, por dizer não ao pecado. Quando entendemos essa dinâmica, a luta pela santidade ganha um novo significado. Não é mais uma tentativa frustrante de alcançar um padrão por nossas próprias forças, nem uma espera passiva por uma intervenção milagrosa. É uma jornada de cooperação ativa com o Espírito Santo, onde nós nos esforçamos em obediência, confiando que Ele nos dará a força e a graça necessárias para cada passo. Portanto, o convite hoje é para mudarmos nosso foco. Em vez de uma busca ansiosa e muitas vezes egocêntrica por vitória, que tal uma busca humilde e constante por obediência a Deus? Uma obediência que brota de um coração que o ama e deseja agradá-lo acima de tudo. Quando esse for o nosso alvo, a verdadeira vitória, aquela que glorifica a Deus, certamente nos acompanhará. Sabe, uma das armadilhas mais sutis na nossa busca por santidade é quando nosso foco se desvia. Muitas vezes, estamos tão preocupados com a nossa vitória sobre o pecado, com o nosso desempenho, que acabamos nos tornando o centro da equação. Queremos nos sentir vitoriosos, bem-sucedidos na luta espiritual. E claro, Deus quer que experimentemos vitória, mas será que esse é o alvo principal que Ele estabeleceu para nós? Quando a nossa principal motivação é a vitória pessoal, corremos o risco de cair em um ciclo de orgulho quando vencemos e de profundo desânimo quando falhamos. A nossa jornada espiritual acaba girando em torno de nós mesmos, das nossas sensações, do nosso sucesso. Mas as Escrituras nos apontam para um foco diferente, um alvo mais elevado e mais estável, a obediência a Deus. Pensem bem, qual é a diferença? A obediência é orientada para Deus. A vitória, muitas vezes, é orientada para nós mesmos. Quando buscamos obedecer a Deus, nosso desejo é agradá-lo, honrar sua palavra, submeter nossa vontade a dele, independentemente de como nos sentimos ou de quão vitoriosos parecemos. A vitória sobre o pecado se torna, então, uma consequência natural e maravilhosa da nossa busca por obediência, e não o objetivo final em si. Essa mudança de perspectiva é libertadora. Em vez de ficarmos obcecados com nossos fracassos ou inflados com nossos sucessos, nosso coração se volta para Deus, para o seu caráter, para a sua vontade. A pergunta deixa de ser: como posso vencer esse pecado? E passa a ser: como posso obedecer a Deus nesta situação? E é aqui que entra a nossa responsabilidade pessoal de forma muito clara e direta. Deus nos deu a liberdade do reino do pecado e o Espírito Santo para nos capacitar, mas Ele não vai nos forçar a obedecer. A escolha é nossa. E essa escolha se manifesta em uma ação decisiva que a Bíblia chama de mortificar as obras do corpo. Que palavra forte, não é? Mortificar. Soa quase violento, mas o que isso realmente significa na nossa luta diária pela santidade?
Mortificar o pecado não é simplesmente tentar controlá-lo ou suprimi-lo temporariamente. Não é colocar uma maquiagem bonita em um problema feio. Mortificar significa, literalmente, fazer morrer, tirar a vida, destruir o poder e a vitalidade daquele pecado específico em nós. É um processo contínuo e ativo de enfraquecer e subjugar as manifestações da nossa natureza pecaminosa, com a força que o Espírito Santo nos dá. É importante entender que não estamos falando de erradicar completamente a presença do pecado de nós enquanto estivermos nesta vida. Isso só acontecerá na glorificação. Mas estamos falando de recusar-nos a deixar que ele se manifeste, de cortar suas raízes, de não alimentá-lo. É uma guerra de desgaste contra um inimigo interno que precisa ser constantemente enfraquecido até que perca sua influência sobre nós. Mas como se faz isso na prática? Não é um ato místico ou uma fórmula mágica. A mortificação do pecado envolve, primeiramente, uma profunda convicção formada pela palavra de Deus. Precisamos estar absolutamente convencidos, lá no fundo da alma, de que aquele pecado específico é mau, que ele ofende a Deus, que ele nos destrói e que Deus o proíbe. Sem essa convicção, nossa luta será superficial. Essa convicção não vem de achismos ou de opiniões populares. Ela nasce de um encontro sério e honesto com as Escrituras. Precisamos ver o pecado pelos olhos de Deus, entender sua perspectiva sobre ele. Quando a palavra de Deus penetra nosso coração e nos convence da malignidade de um pecado, isso gera em nós um santo horror, uma aversão que nos impulsiona a querer nos livrar dele a qualquer custo. A partir dessa convicção surge o segundo elemento essencial, o compromisso. Um compromisso radical e inegociável de não ceder mais àquele pecado. Não é uma tentativa tímida, mas uma decisão firme, uma resolução de guerra. É dizer, com a ajuda de Deus, eu não vou mais tolerar isso na minha vida. Eu não vou mais alimentar esse desejo. Eu não vou mais ceder a essa tentação. É traçar uma linha na areia. E, finalmente, a mortificação exige a aplicação prática e diligente das Escrituras à nossa situação. Isso significa identificar os gatilhos, as circunstâncias que nos levam a pecar e tomar medidas concretas para evitá-los ou lidar com eles de forma diferente. É usar as verdades bíblicas como armas, como estratégias de batalha. É fazer morrer o pecado através de ações de obediência contrárias a ele. Por exemplo, se lutamos com a ira, precisamos não apenas decidir não explodir, mas também cultivar ativamente a mansidão, a paciência, o perdão, meditando em passagens que falam sobre isso e buscando oportunidades para praticá-las. Se o problema é a cobiça, precisamos praticar o contentamento e a generosidade. É substituir o vício pela virtude correspondente, com esforço e dependência do Espírito. Lembrem-se, a Bíblia diz para mortificar as obras do corpo pelo Espírito. Não é na nossa própria força. É uma ação nossa, uma responsabilidade nossa, mas realizada no poder e na dependência do Espírito Santo. Ele nos dá o desejo, a convicção e a força, mas nós precisamos agir. É uma parceria divina. Então, o foco é claro, obediência a Deus, que se traduz na ação decisiva de mortificar o pecado dia após dia. Essa é a jornada. A jornada rumo à santidade. Essa transformação profunda que todos almejamos não acontece num piscar de olhos, nem é fruto do acaso. Ela exige uma postura ativa, um compromisso diário que se traduz em algo fundamental: disciplina pessoal. Muitas vezes, essa palavra assusta, soa como algo pesado ou restritivo. Mas, no contexto da vida com Deus, disciplina é o treinamento que nos molda, que nos capacita a viver segundo os seus princípios. Pensem num músico que deseja executar uma peça complexa com maestria.
Ele não alcança esse nível apenas desejando. Ele se dedica a horas de prática, a exercícios repetitivos, a um estudo minucioso da partitura. É a disciplina que afina o instrumento, que fortalece os dedos, que internaliza a melodia. Da mesma forma, a santidade não é um dom espontâneo para alguns poucos, mas o resultado de uma cooperação constante entre a graça divina e nosso esforço disciplinado. As Escrituras nos incentivam a nos exercitarmos na piedade. Essa palavra exercitar tem a mesma raiz de ginástica, indicando um treinamento espiritual sério, intencional. Muitos desejam os frutos da santidade, a paz interior, a alegria genuína, a intimidade com Deus, mas relutam em abraçar o processo de cultivo. Contudo, sem nos disciplinarmos para buscar a Deus, para mergulhar em Sua palavra, para perseverar em oração e para resistir ativamente às tentações, como esperamos refletir o caráter de Cristo? É crucial não confundir disciplina espiritual com legalismo. O legalismo é a tentativa vã de obter o favor de Deus ou a salvação por meio de nossos próprios méritos e obras. A disciplina, ao contrário, é a resposta de um coração já alcançado e transformado pela graça. Um coração que agora anseia por viver de uma maneira que honre e agrade a esse Deus amoroso. É uma expressão de gratidão e amor, não uma busca por autojustificação. Na prática, como essa disciplina pessoal se manifesta em nossa busca por santidade? Um dos pilares mais importantes é a disciplina no uso da palavra de Deus. É impossível viver uma vida santa sem um conhecimento profundo da vontade de Deus. E essa vontade está claramente revelada nas Escrituras. Isso vai além de uma leitura casual. Requer um engajamento constante e profundo com o texto sagrado, buscando entendimento e aplicação. Devemos nos disciplinar para uma leitura regular e atenta da Bíblia, para um estudo diligente que nos ajude a compreender seu significado e sua relevância para os desafios que enfrentamos. A memorização de versículos é outra ferramenta poderosa. Quando a palavra de Deus está guardada em nosso coração, ela se torna um escudo contra a tentação, uma fonte de sabedoria para as decisões e um bálsamo para as feridas da alma. Você tem cultivado essa disciplina? A meditação na palavra também é vital. Não se trata de esvaziar a mente, mas de preenchê-la com as verdades divinas, refletindo sobre elas, permitindo que moldem nossos pensamentos, nossas prioridades e nossas reações. E claro, a disciplina se completa na aplicação prática daquilo que aprendemos. Não basta acumular conhecimento bíblico. Precisamos nos esforçar para viver em obediência aos seus ensinamentos no nosso dia a dia. A oração é outra arena onde a disciplina pessoal é indispensável. Ela é nossa linha direta de comunicação com o Pai, o lugar onde buscamos sua direção, confessamos nossas falhas, imploramos por sua força e expressamos nossa adoração. No entanto, com que frequência a oração é negligenciada por falta de disciplina? As distrações surgem, a agenda aperta e o diálogo com Deus fica para depois. Uma vida santa floresce em solo irrigado pela oração disciplinada. Essa disciplina se estende à maneira como administramos nosso tempo, nossos talentos e nossos recursos financeiros. Envolve o domínio próprio sobre nossos apetites e paixões, a capacidade de dizer não aos impulsos egoístas para poder dizer sim aos propósitos de Deus. Exige uma vigilância constante sobre nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. É um estilo de vida que se constrói com perseverança e intencionalidade. Haverá momentos de tropeço, dias em que a disciplina parecerá um fardo pesado demais. A tentação de desistir, de se convencer da própria incapacidade, será forte.
É nesses momentos que precisamos nos lembrar que o crescimento em santidade é um processo gradual, não um salto instantâneo para a perfeição. A verdadeira disciplina inclui a humildade para reconhecer a queda, a graça para se levantar, a sabedoria para aprender com o erro e a coragem para prosseguir. Portanto, se o seu coração anseia por uma transformação genuína, por uma vida que reflita cada vez mais a beleza do caráter de Cristo, abrace a disciplina pessoal como uma aliada indispensável. Ela é o caminho pelo qual a graça de Deus opera em nós, nos moldando e nos fortalecendo. Não espere colher frutos de santidade sem o investimento do cultivo diário. Com a capacitação do Espírito Santo, discipline-se para a piedade, e você testemunhará a maravilhosa obra de Deus. Pensar em santidade foca, usualmente, em ações externas. A consagração do corpo é vital. Contudo, a santidade real vai além da fachada, mergulhando no ser. Pensamentos, atitudes, motivações. A batalha pela pureza inicia na mente e espírito, cerne da transformação interior que Deus almeja, um processo profundo e contínuo. A verdadeira mudança começa no íntimo, refletindo-se exteriormente. Podemos controlar o exterior por um tempo, por disciplina ou medo, mas se o interior, coração, mente, seguir poluído por impurezas, inveja, amargura ou orgulho, a santidade será superficial, frágil. Jesus repreendeu fariseus por limparem o copo por fora, com o interior cheio de maldade. Do coração vem vida e contaminações, afetando a pureza que Deus deseja para nós e nossa relação com Ele. A santidade que Deus busca é pureza que brota de dentro para fora, transformação iniciada no âmago. Precisamos dar atenção ao mundo interior, questionando o que ocupa nossos pensamentos. Que atitudes cultivamos no coração? Quais as reais motivações das ações, mesmo as que parecem boas? Perguntas incômodas, mas cruciais para um crescimento espiritual genuíno, consistente e alinhado com a vontade divina. A mente é um campo de batalha constante na jornada espiritual. Nela, sementes do pecado são plantadas por sugestões, imaginações e raciocínios enganosos. As Escrituras exortam a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Não é fácil. Exige vigilância e decisão ativa de rejeitar pensamentos impuros, falsos ou contrários à palavra, buscando a renovação mental e a submissão a Deus. Guardar a mente é ser seletivo com o que permitimos entrar e ficar, um filtro consciente. Que entretenimento consumimos? Que conversas alimentamos? Que fantasias florescem no íntimo? Se enchermos a mente com lixo moral e espiritual, não esperemos pensamentos e ações puras. Precisamos nos nutrir do que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama, para refletir a luz de Cristo. Além dos pensamentos, lidemos com pecados do espírito, frequentemente sutis. São, por vezes, socialmente aceitos, mas não menos destrutivos à alma e relações. A inveja, ressentimento pelo sucesso alheio, corrói a alegria e leva a atitudes mesquinhas, prejudicando a comunhão com Deus e o próximo. É vital identificar e combater essas tendências internas para uma vida mais plena e santa. A amargura é outro veneno para a alma, prisão emocional que impede o avanço. Ao recusar o perdão, guardando ressentimento e mágoa, acorrentamo-nos ao passado, permitindo que uma raiz de amargura contamine tudo, afetando a paz. O espírito crítico, tendência de achar falhas, julgar com dureza e espalhar negatividade, também é pecado do espírito que entristece a Deus e destrói a comunhão. A falta de perdão a outros ou a nós é barreira à santidade interior e paz da alma. Sem liberar perdão, carregamos um fardo que impede a liberdade e leveza de Deus, obstruindo a graça.
A santidade interior requer coração quebrantado, disposto a perdoar como fomos perdoados em Cristo. Este ato de obediência reflete o caráter divino, aproxima-nos dele e restaura os relacionamentos feridos. Combater pecados do espírito exige humildade para reconhecê-los, coragem para confessá-los e busca ativa da graça de Deus para sermos mudados. Requer cultivar virtudes opostas, contentamento, não inveja, perdão, não amargura, encorajamento, não crítica, amor e compaixão, não julgamento. É jardinagem da alma, arrancar ervas daninhas, plantar sementes do espírito para uma vida frutífera. A jornada rumo à santidade, como temos explorado, não se contenta com uma fachada de retidão. Embora a consagração do nosso corpo seja um campo de batalha indispensável, a verdadeira transformação que Deus almeja para nós mergulha muito mais fundo, alcançando as recônditas câmaras do nosso espírito e, de maneira proeminente, o vasto território da nossa mente. É aqui, no íntimo, que a pureza genuína é semeada, cultivada e, por fim, floresce, ou, lamentavelmente, é sufocada. Jesus, em seu ministério terreno, confrontou repetidamente a superficialidade religiosa. Ele denunciou com veemência os fariseus, que se esmeravam em limpar o exterior do copo e do prato, enquanto o interior transbordava de ganância, cobiça e toda sorte de impurezas. Esta imagem poderosa nos serve de alerta. Deus não se impressiona com aparências. Seu olhar penetra além do visível, sondando os pensamentos, as intenções e as motivações que residem em nosso coração. Nossa mente é, em essência, o leme que direciona o navio da nossa vida. Os pensamentos que nela cultivamos dão origem às nossas crenças. Estas, por sua vez, tingem nossas emoções, e as emoções impulsionam nossas decisões e ações. Se permitirmos que nossa mente se torne um abrigo para pensamentos lascivos, invejosos, críticos ou amargos, inevitavelmente colheremos uma vida que reflete essa poluição interior. A santidade autêntica, portanto, tem seu nascedouro na mente. As Escrituras Sagradas nos conclamam a guardar o coração acima de tudo o que se deve guardar, porque dele procedem as fontes da vida. No contexto bíblico, coração frequentemente engloba a totalidade do nosso ser interior, mente, emoções e vontade. Guardá-lo implica uma vigilância ativa e passiva, proteger-se das influências corruptoras e, simultaneamente, nutrir-se com aquilo que é puro e vivificante, especialmente a palavra de Deus. Esta guarda da mente não é apenas uma postura defensiva, de erguer barreiras contra o mal. É também uma estratégia ofensiva de preenchimento deliberado. Assim como a natureza abomina o vácuo, nossa mente, se não for intencionalmente ocupada com o bem, facilmente se tornará refém de pensamentos vãos ou pecaminosos. Devemos, portanto, saturar nossa mente com as verdades da Escritura, com louvor, com meditação em seus feitos e com tudo que promova a edificação espiritual. Como guia prático para esse preenchimento e para o cativeiro dos pensamentos, Paulo nos oferece um filtro divino em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Este versículo é um roteiro para a saúde mental e espiritual, direcionando nosso foco para o que constrói e agrada a Deus. Além da batalha contra pensamentos impuros, a santidade interior exige que enfrentemos os chamados pecados do espírito. Estes, muitas vezes, são mais sutis e socialmente camuflados que os pecados da carne, mas seu potencial destrutivo para nossa alma e para a comunhão com Deus e com os irmãos é imenso. O orgulho, por exemplo, que nos leva a ter uma visão inflada de nós mesmos e a desprezar os outros, é a raiz de muitos outros pecados.
A autojustiça é outra manifestação perigosa do orgulho, levando-nos a confiar em nossa própria capacidade de sermos bons, minimizando a graça de Deus e julgando com severidade aqueles que consideramos inferiores. O espírito de crítica constante, a murmuração, a inveja disfarçada de zelo, a amargura que se recusa a perdoar. Todas essas são ervas daninhas que precisam ser arrancadas do jardim da nossa alma para que a verdadeira pureza possa florescer. A inveja, especificamente, é um veneno que nos impede de celebrar as conquistas alheias, gerando ressentimento e até mesmo ações destrutivas. A amargura, por sua vez, nos acorrenta a ofensas passadas, contaminando nosso presente e futuro com sua toxicidade. A falta de perdão, seja para com o próximo ou para conosco, ergue muralhas que nos separam da graça restauradora de Deus e da liberdade que Ele nos oferece em Cristo. Esta guerra pela pureza interior demanda uma honestidade implacável diante do espelho da Palavra de Deus e na presença do Espírito Santo. Precisamos clamar como o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Este exame deve ser seguido de arrependimento sincero e da busca pela graça transformadora para cultivar as virtudes opostas. Lembremos-nos sempre, a transformação que Deus opera é de dentro para fora. Quando nossa mente é progressivamente renovada pela palavra e pelo Espírito, quando nosso coração é purificado de motivações espúrias e atitudes pecaminosas, nossas ações externas começarão cada vez mais a refletir a beleza da santidade de Cristo. Invista com diligência na pureza do seu mundo interior, pois é ali que a semelhança com o Mestre é verdadeiramente forjada e aperfeiçoada. A caminhada da santificação é uma tapeçaria tecida com fios da soberania divina e da responsabilidade humana. Frequentemente surge a interrogação sobre o papel da nossa vontade nesse processo. Se Deus é quem opera a transformação, qual a nossa participação efetiva? A resposta reside na compreensão de que nossa capacidade de escolha, quando energizada e dirigida pelo poder de Deus, converte-se em um instrumento potentíssimo na busca pela santidade. As Escrituras iluminam essa cooperação divina humana de forma sublime, especialmente na exortação paulina. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Observem a profundidade dessa declaração. Deus não anula nossa faculdade de decidir, mas atua em nosso interior, despertando o desejo genuíno pela santidade, o querer, e nos concedendo a força e a habilidade para agir de acordo, o efetuar. Tudo em consonância com seu propósito santo e perfeito. Nossa vontade não é uma entidade isolada. Ela é constantemente influenciada por dois grandes centros de comando internos: nossa razão e nossas emoções. A razão nos apresenta argumentos, analisa consequências, busca coerência lógica. As emoções, por sua vez, colorem nossa experiência, injetam paixão, medo, alegria ou tristeza em nossas deliberações. Quando nossa razão é progressivamente iluminada pela verdade da Palavra de Deus e nossas emoções são santificadas e governadas pelo Espírito Santo, nossa vontade é fortalecida e inclinada a fazer escolhas que honram a Deus. É por essa razão que a Bíblia insiste tanto na importância de guardar o coração, pois dele emanam as fontes da vida. No pensamento hebraico, coração transcende o órgão físico, representando o núcleo do nosso ser, mente, emoções e vontade. Guardar o coração implica uma dupla ação: protegê-lo das influências tóxicas do pecado, do mundo e da carne, e simultaneamente alimentá-lo com a verdade, a vida e a pureza que fluem da Palavra de Deus.
Uma mente renovada e emoções redimidas são precursoras de uma vontade consagrada ao Senhor. Como alinhar desejos e escolhas à vontade santa de Deus? O início é conhecer sua vontade, revelada nas Escrituras. Imergir na palavra, leitura, estudo, meditação, memorização, transforma a mente, reconfigura paradigmas e faz nossos desejos espelharem os de Deus. A palavra mostra o caminho da vida, o que é bom, perfeito e agradável a Ele, guiando-nos em cada passo da jornada espiritual. É crucial buscar motivação e inspiração nas Escrituras. A Bíblia não é só regras, mas manancial de promessas aos que trilham a santidade, advertências contra o pecado e narrativas de homens e mulheres que, imperfeitos, obedeceram a Deus e viram seu poder. Refletir nessas histórias, internalizar preceitos e apropriar-se das promessas acende em nós um desejo ardente por fidelidade e obediência. Exemplos de fé, bíblicos ou contemporâneos, influenciam nossa vontade. Observar a transformação na vida de quem leva Deus a sério, testemunhar a paz e alegria de uma vida submissa a Cristo, infunde esperança e encoraja a crer que tal obra é possível em nós. Eles materializam a santidade, mostrando-a não como ideal etéreo, mas realidade alcançável pela graça divina, inspirando nossa própria caminhada. A oração fervorosa e perseverante é canal indispensável para harmonizar nossa vontade com a de Deus. Na presença do Pai, não só apresentamos petições, mas rendemos desejos, planos e ambições, pedindo que Ele molde nosso querer segundo o seu. É exercício de humildade e submissão, reconhecendo sua soberania e bondade, ansiando que sua vontade se manifeste em nós e através de nós para sua glória. É vital entender: a capacidade de escolher o bem e desejar a pureza não é inata à natureza caída. É dom da graça de Deus, operado pelo poder regenerador e santificador do Espírito Santo. Esse dom não nos torna passivos, capacita-nos e comissiona-nos a sermos participantes ativos na santificação. Deus dá o querer e o efetuar, mas somos chamados a desenvolver nossa salvação com escolhas diárias. Jamais subestime o poder da sua escolha divinamente capacitada. Cada vez que, pela graça, diz não à tentação e sim a um mandamento, ao escolher o perdão em vez do ressentimento, ao optar pela pureza de pensamento e ação, você exerce essa vontade fortalecida pelo Espírito. É jornada contínua, batalha a cada instante, com a certeza de que aquele que iniciou a boa obra a completará. A jornada da santificação, embora iniciada por um ato divino de regeneração e impulsionada pela graça contínua de Deus, também envolve uma participação ativa e consciente da nossa parte. Não somos meros espectadores passivos da obra de Deus em nós. Somos chamados a cooperar com o Espírito Santo, e uma das formas mais tangíveis dessa cooperação se manifesta na formação de novos hábitos de santidade que gradualmente substituem os antigos padrões de impiedade. Nossas vidas são, em grande medida, a soma dos nossos hábitos. Aquilo que fazemos repetidamente, seja bom ou mal, molda nosso caráter, define nossos caminhos e, em última instância, determina nosso destino. Os hábitos são como trilhas que se formam em nossa mente e comportamento. Quanto mais percorremos um caminho, mais fácil e natural ele se torna. Se os caminhos antigos nos levavam ao pecado, precisamos, com esforço e dependência de Deus, criar novas veredas de justiça. A palavra de Deus é clara sobre a necessidade de despojar-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Esse despojar e revestir não é um evento único, mas um processo contínuo que envolve a quebra de hábitos pecaminosos arraigados e o cultivo intencional de hábitos que refletem a natureza de Cristo. Pense em um jardim. Não basta apenas arrancar as ervas daninhas, os velhos hábitos.
É preciso semear e regar as boas plantas, os novos hábitos de santidade. A formação de hábitos de santidade começa com a consciência da necessidade de mudança, alimentada pela palavra de Deus e pelo testemunho do Espírito Santo. Quando o Espírito nos convence de um pecado habitual, seja a murmuração, a preguiça, a pornografia, a mentira, a impaciência, precisamos tomar uma decisão firme de, com a sua força, abandonar essa prática. Essa decisão é o ponto de partida, mas a perseverança na repetição de atos de obediência é o que solidifica o novo hábito. Consideremos, por exemplo, o hábito da oração. Inicialmente pode parecer um esforço, algo que exige disciplina para ser encaixado na rotina. Mas à medida que persistimos, dia após dia, em buscar a face de Deus, a oração começa a se tornar não apenas uma disciplina, mas um deleite, uma necessidade vital da alma. O mesmo se aplica à leitura da Bíblia, à prática do perdão, ao exercício da generosidade ou ao controle da língua. A repetição é a mãe do hábito. Um princípio fundamental na formação de hábitos de santidade é nunca permitir exceções, especialmente no início. Cada vez que cedemos a um velho hábito pecaminoso, estamos fortalecendo aquela antiga trilha e enfraquecendo a nova que estamos tentando construir. É como tentar subir uma ladeira escorregadia. Cada deslize nos faz perder terreno. Por isso, a vigilância e a determinação em não abrir brechas para o pecado são cruciais. Outro aspecto importante é a diligência em todas as áreas da vida. A santidade não é compartimentada. Ela deve permear todos os aspectos do nosso ser e do nosso viver. Não podemos ser diligentes em cultivar o hábito da pureza sexual, por exemplo, enquanto negligenciamos o hábito da honestidade nos negócios ou da amabilidade em nossos relacionamentos. Deus nos chama a uma santidade integral, e isso requer esforço consistente em todas as frentes. É vital também não desanimar com o fracasso. A formação de novos hábitos, especialmente quando lutamos contra padrões pecaminosos profundamente enraizados, é um processo que envolve tropeços e quedas. O inimigo de nossas almas tentará usar esses momentos para nos acusar e nos levar ao desânimo. No entanto, a graça de Deus é maior que nossos fracassos. Devemos nos levantar, confessar nosso pecado, receber o perdão e, com renovada dependência do Espírito, retomar a caminhada. A força para quebrar os velhos hábitos e estabelecer os novos não vem de nós mesmos, mas do Espírito Santo que habita em nós. É Ele quem nos capacita, quem nos fortalece, quem nos dá o desejo e a energia para perseverar. Nossa parte é cooperar com Ele, escolhendo a obediência, praticando a disciplina e buscando os meios de graça que Ele nos provê, como a palavra, a oração e a comunhão com outros crentes que também estão nessa jornada. Lembre-se de que cada pequeno ato de obediência, cada escolha pela santidade, por menor que pareça, é um tijolo na construção de um novo viver. Com o tempo, esses atos repetidos, fortalecidos pela graça de Deus, se transformarão em hábitos sólidos que glorificam a Deus e nos conduzem a uma vida de maior liberdade, alegria e semelhança com Cristo. Não despreze o poder dos pequenos começos na formação de um caráter santo. Ao explorarmos a jornada da santificação, chegamos a um ponto nevrálgico, a obediência. Mas o que verdadeiramente sustenta uma vida de obediência a Deus? A resposta reside em um dos conceitos mais fundamentais da nossa caminhada espiritual: a fé. A santidade, compreendida como uma submissão contínua e amorosa à vontade revelada de Deus, não pode existir separada de uma fé viva e atuante. Elas estão intrinsecamente ligadas, como a raiz e o fruto de uma mesma árvore.
Muitas vezes, a fé é associada quase exclusivamente ao momento da nossa conversão, ao ato inicial de crer em Jesus para a salvação. Embora esse seja, sem dúvida, seu papel primordial e insubstituível, a função da fé se estende por toda a nossa existência terrena. Ela não é apenas a chave que abre a porta da salvação, mas também o combustível que nos impulsiona diariamente no caminho da santificação, capacitando-nos a viver de maneira que agrade ao Pai. A obediência que brota da fé genuína transcende o mero cumprimento de regras ou a tentativa de alcançar um padrão moral por esforço próprio. O legalismo, que é a obediência sem fé e sem amor, é pesado e infrutífero. A verdadeira obediência, aquela que Deus valoriza, nasce de um coração que confia em Deus, que crê em suas promessas, que aceita sua palavra como verdade e que descansa em seu caráter imutável, mesmo quando os caminhos que ele nos propõe parecem desafiadores ou ilógicos. É precisamente aqui que a relação vital entre fé e santidade se torna mais evidente. A fé nos capacita a obedecer aos mandamentos de Deus, mesmo quando as circunstâncias são adversas, quando nossos sentimentos nos puxam na direção oposta, ou quando a razão humana não consegue vislumbrar o resultado final. É a fé que nos permite dar passos no escuro, confiando que a luz de Deus guiará cada movimento e que sua vontade, por mais difícil que pareça, é sempre boa, perfeita e agradável. A galeria dos heróis da fé, registrada no capítulo 11 da Carta aos Hebreus, é um testemunho eloquente dessa verdade. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício superior. Pela fé, Enoque andou com Deus e foi trasladado. Pela fé, Noé, divinamente avisado de coisas que ainda não se viam, construiu uma arca para salvar sua família, obedecendo a uma ordem que, para os padrões humanos da época, soaria completamente absurda. Sua obediência radical foi um ato de fé profunda na palavra e no poder de Deus. Considere Abraão, o pai da fé. Pela fé, ele obedeceu quando foi chamado para sair de sua terra natal, sem saber para onde ia. Mais tarde, pela fé, ofereceu Isaque, seu único filho, crendo que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Cada ato de obediência de Abraão estava alicerçado em sua confiança inabalável nas promessas e no caráter de Deus. Ele não obedecia cegamente, mas com os olhos da fé fitos naquele que é fiel para cumprir o que prometeu. A história de Israel no deserto também ilustra vividamente essa dinâmica. Quando o povo confiava em Deus, obedecia às suas instruções, mesmo as mais peculiares, como marchar ao redor de Jericó. Contudo, quando a incredulidade e a dúvida se instalavam em seus corações, a desobediência e a rebelião eram as consequências imediatas, como no episódio dos espias em Cádiz Barneia, onde a falta de fé os impediu de entrar na terra prometida. A obediência deles era um termômetro da sua fé. No Novo Testamento, vemos essa mesma ligação. Os discípulos, pela fé em Jesus como o Messias, deixaram tudo para segui-lo. Sua obediência ao chamado de Cristo não foi baseada em uma análise de custo-benefício, mas na convicção de que ele era quem dizia ser. A fé os impulsionou a obedecer, mesmo diante da perseguição e da incerteza. Eles creram e, por isso, obedeceram. E sua obediência, por sua vez, fortaleceu sua fé num ciclo virtuoso. Obedeceram, e sua obediência, por sua vez, fortaleceu sua fé num ciclo virtuoso. Portanto, a busca pela santidade, que é a busca pela obediência à vontade de Deus, deve ser sempre alimentada por uma fé crescente. Não se trata de tentar mais arduamente, mas de confiar mais profundamente. Quando nossa fé em Deus é robusta, quando realmente cremos que seus caminhos são os melhores e que suas promessas são verdadeiras, a obediência se torna uma resposta natural e até mesmo desejável, uma expressão de amor e confiança.
naquele que nos amou primeiro e nos chamou para uma vida de pureza e propósito. Assim, a fé não é um pré-requisito apenas para iniciar a vida cristã, mas o sustento contínuo para cada passo de obediência na jornada da santificação. É ela que nos dá a perspectiva correta diante dos desafios, a força para resistir às tentações e a coragem para seguir os mandamentos de Deus, mesmo quando o mundo nos chama de loucos. A santidade, portanto, floresce no solo fértil da fé, e a obediência é o seu mais belo e fragrante fruto para a glória de Deus. A jornada da santificação não ocorre em um vácuo espiritual, isolado das realidades do mundo. Pelo contrário, somos chamados a viver uma vida santa precisamente no epicentro de uma sociedade que, em muitos aspectos, se opõe aos valores do reino de Deus. Este mundo, com suas pressões, tentações e filosofias contrárias à palavra, apresenta um desafio constante à nossa busca por pureza. Como então podemos não apenas sobreviver, mas verdadeiramente brilhar para Cristo em meio a tanta escuridão moral e espiritual? O primeiro passo fundamental para manter a santidade pessoal em um ambiente ímpio e corrupto é uma resolução interior inabalável. A decisão consciente e deliberada de viver de acordo com as convicções bíblicas, custe o que custar. Não se trata de uma conformidade passiva, mas de um compromisso ativo de alinhar nossos pensamentos, palavras e ações com os preceitos divinos, mesmo quando isso significa ir contra a correnteza cultural ou enfrentar incompreensão e oposição. Essa resolução precisa ser acompanhada de uma clara identificação com os valores divinos, em detrimento dos valores efêmeros e muitas vezes enganosos do mundo. O mundo valoriza o poder, a riqueza, o prazer imediato, a autoexaltação. Deus, por outro lado, exalta a humildade, o serviço, a pureza, o amor sacrificial. Internalizar e abraçar os valores do reino de Deus nos fornece uma bússola moral que nos guia através das complexidades e tentações da vida moderna. Nossa principal arma de defesa contra a poluição mundana é, sem dúvida, a palavra de Deus. Ela é a espada do Espírito, capaz de discernir as intenções do coração e de nos proteger das mentiras sutis do inimigo. Um mergulho diário e profundo nas Escrituras renova nossa mente, fortalece nossas convicções e nos equipa para resistir às influências corruptoras. A palavra funciona como um filtro, ajudando-nos a reter o que é bom e a rejeitar o que é mau. Jesus nos chamou para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Essas metáforas poderosas ilustram nosso papel transformador na sociedade. O sal preserva e dá sabor. A luz dissipa as trevas e revela o caminho. Viver em santidade não é apenas para nosso benefício pessoal, mas também para impactar positivamente aqueles ao nosso redor. Nossa vida deve ser um testemunho vivo da graça e do poder de Deus, atraindo outros para a sua luz. Ser sal e luz implica uma preocupação genuína com o destino eterno das pessoas. A santidade não nos torna juízes arrogantes do mundo, mas sim embaixadores compassivos de Cristo. Ao vermos a perdição e a escravidão do pecado ao nosso redor, nosso coração, moldado pela santidade de Deus, deve se compadecer e buscar oportunidades para compartilhar a esperança do Evangelho com palavras e, principalmente, com uma vida que autentica a mensagem. Contudo, ao nos engajarmos com o mundo como sal e luz, enfrentamos o perigo constante da contaminação. É um equilíbrio delicado. Estar no mundo sem ser do mundo. Precisamos ser sábios como as serpentes e simples como as pombas, discernindo onde e como nos envolver, sem comprometer nossos princípios ou permitir que a influência do mundo dilua nossa consagração a Deus. A vigilância e a oração são indispensáveis nessa interação.
Manter a pureza em um ambiente hostil exige que estabeleçamos limites saudáveis. Isso pode significar evitar certos lugares, entretenimentos ou companhias que sabemos serem prejudiciais à nossa saúde espiritual. Não se trata de um legalismo farisaico, mas de uma prudência espiritual, reconhecendo nossas fraquezas e a sutileza com que o pecado pode se infiltrar em nossas vidas se não estivermos atentos e protegidos. A comunhão com outros crentes que compartilham do mesmo compromisso com a santidade é outro pilar crucial. Em uma cultura que muitas vezes ridiculariza ou se opõe aos valores cristãos, o encorajamento mútuo, a prestação de contas e a oração conjunta com irmãos na fé nos fortalecem para permanecermos firmes. Juntos, formamos um corpo que resiste melhor às pressões externas e se apoia na caminhada. Finalmente, lembremo-nos de que nossa capacidade de brilhar em meio às trevas não vem de nossa própria força, mas do poder do Espírito Santo que habita em nós. É Ele quem nos santifica, quem nos capacita a viver de forma contracultural e quem faz com que nossa luz resplandeça. Ao dependermos dele, podemos ser testemunhas eficazes de Cristo, refletindo sua santidade em um mundo que desesperadamente precisa de esperança e redenção. A jornada da santidade é muitas vezes vista como árida e restritiva, sem contentamento. O mundo sugere alegria em prazeres efêmeros e paixões irrestritas. Concluindo a reflexão sobre pureza interior, desmascaremos essa falácia. A vida cristã em santidade não é tristeza, mas fonte inesgotável de alegria genuína e profunda, que o mundo não dá nem tira. É um caminho de gozo real e duradouro. A fonte sublime dessa alegria é a comunhão restaurada e profunda com Deus. O pecado ergue barreiras, obscurecendo sua face e voz. Pela graça, buscando santidade, barreiras caem. A obediência purifica a comunicação com o divino, permitindo intimidade com o Pai que transcende prazeres terrenos. Na sua presença, encontramos plenitude de alegria, como diz o salmista. É um gozo que só Ele pode dar. Ligada à comunhão está a alegria de sentir o amor de Deus de modo palpável. Seu amor é incondicional, mas a obediência amplia nossa percepção e desfrute. Andando em seus caminhos, o coração se sensibiliza à sua ternura, cuidado e graça. A santidade nos põe sob torrentes do seu amor, inundando a alma com segurança e contentamento que o pecado não oferece. É um amor que transforma e satisfaz. A alegria singular da obediência e vitória sobre o pecado. Pelo Espírito, ao escolher a retidão sobre a tentação, vivemos libertação e triunfo, ecoando a vitória de Cristo. Não é perfeição, mas a alegria de ver o pecado quebrado em nós, de sermos instrumentos da justiça divina. Essa alegria fortalece a resolução e impulsiona na boa luta da fé, com coração leve e grato. Cada passo é motivo de celebração. A vida de santidade nos enche com a antecipação da recompensa eterna. A palavra assegura aos perseverantes na fé e santidade uma herança incorruptível, galardão celestial. Essa esperança viva não é fuga, mas farol que ilumina a jornada, dando propósito aos sacrifícios e consolo às tribulações. A perspectiva da glória vindoura transforma nossa visão, enchendo o presente de alegria expectante e motivadora. Crucial distinguir a alegria divina da felicidade superficial do mundo. A mundana depende de circunstâncias, conquistas ou aprovação, sendo instável. A alegria da santidade, fruto do Espírito, é qualidade interior que persiste nas provações. Profunda, resiliente, ancora-se na verdade imutável do caráter de Deus e suas promessas, oferecendo paz e contentamento duradouros. É uma satisfação que transcende. Esta alegria não é passiva, mas força ativa. A alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10. Verdade que ecoa no crente que busca santidade.
Com corações repletos da alegria de Deus, da salvação, comunhão, obediência, esperança, somos fortalecidos para resistir tentações, perseverar nas disciplinas e enfrentar adversidades com coragem. Ela é o combustível que nos impulsiona, uma energia vital. Viver nesta alegria requer busca intencional, cultivar gratidão, focar nas verdades divinas, celebrar pequenas vitórias contra o pecado e buscar a Deus ativamente pela oração e palavra. É escolher a alegria mesmo com sentimentos contrários, lembrando que ela se baseia em Cristo, não em nós ou circunstâncias. É um convite a desfrutar da herança que já possuímos em Jesus, uma decisão consciente de se alegrar. Ao encerrarmos esta reflexão sobre pureza interior, gravemos: o caminho da santidade não é fardo, mas vereda para a alegria mais profunda e duradoura. É a via para experimentar Deus plenamente, refletir sua glória e desfrutar das bênçãos aos que o amam e obedecem. Abracemos com entusiasmo o chamado à santidade, não por medo ou obrigação, mas pelo anseio da alegria que só se encontra nele, uma satisfação única. Que a busca pela santidade seja para nós não perfeccionismo legalista, mas aventura de amor, impulsionada pela graça e coroada por alegria indizível. Que a alegria do Senhor seja nossa força constante, capacitando-nos a viver dignamente do Evangelho, brilhando como luzes e antegozando as delícias eternas da presença divina. A verdadeira vida, a abundante prometida por Cristo, é santa e intrinsecamente alegre.